Jeremias, capítulo número 10, profeta Jeremias. E os irmãos permaneçam com esse capítulo, todo ele aberto. Nós temos 25 versículos e vamos consultar à medida que formos trabalhando com o texto e o seu contexto. Como os irmãos sabem, o último domingo de cada mês, às vezes acontece um jejum em família ou um café em família. Hoje é o último domingo, mas nenhum nem outro, mas a gente vai continuar e vamos falar sobre família. E o tema da mensagem é a família vencendo as crises. É o tema da mensagem nesta manhã. E vamos extrair desse texto uma experiência muito forte do profeta Jeremias e o que Deus falou com ele. Tem os ídolos e tem o Senhor. E muitas vezes, infelizmente, as famílias estão voltadas para os ídolos e não para o Senhor. E quando a família está voltada para o ídolo ou para o mundo e não para Deus, como a gente acabou de ouvir, não tem prioridade, como as coisas vos serão acrescentadas? Como o Senhor vai derramar a bênção que tem, é como que uma condicional. Nós precisamos buscar o Senhor. Clama a mim e vou responder. Se não há quem clame, se consagrem, e se não há quem busquem, e se não há a família que estabeleça prioridade para o Senhor, e a família está desorganizada, e a família está em crise, a família já não se reúne mais para orar, para ler a Bíblia, o culto doméstico acabou faz tempo, já não tem aquele momento, tem muita coisa, mas menos a palavra do Senhor que é centro. Vamos ver o que é que o profeta fala aqui no capítulo número 10. Veja a partir do versículo 1, não sei como é que está na sua tradução, mas aqui sempre há um chamado para Israel ouvir a Deus. Ouve a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel. A igreja pode repetir esse texto? Ouve a palavra que o Senhor vos fala. Que fala a vós, ó casa de Israel. Ouça a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. O versículo 2, a igreja pode ler? Vamos lá, o 2. Assim diz o Senhor: nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Versículo 3. Porque os costumes dos povos são, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com o machado. Versículo 4. Como prata e como ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obras torneadas, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco. A gente lê esse texto, irmãos, e fica impressionado como Deus ele fala. Agora, quem é semelhante ao Senhor? Veja o versículo número 6. Vamos ver o 6? Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. E o versículo de número 7, lembra daquela música? Ó Rei das Nações, quem não te teme. Vamos agora dar um saltinho aí para o versículo número 19. A gente vai ver todo esse capítulo, mas eu queria adiantar e direto ao ponto, a mensagem sobre a família, como vencer as crises. Ai de mim, por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento, e tenho de suportá-lo. Veja o verso 20, a igreja pode me ajudar? A minha tenda foi destruída, até aí. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas se romperam. Os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda. Pensa na tua casa, tenda a casa.
não há quem levante a minha casa e lhe erga as lonas, a casa caiu. O profeta disse. Tudo isso porque o povo foi buscar os ídolos, em vez de buscar a Deus. E esse capítulo todo tem uma mensagem tremenda, o porquê da falência da família. Inclusive o povo que conhecia e deveria adorar a Deus. A minha tenda foi destruída. A gente até para ler esse versículo é forte ele, né? Já pensou alguém dizendo, a minha casa foi destruída? No Sermão da Montanha, Jesus Cristo ensinou isso. Qual é a casa que é destruída? Segundo aquele final do sermão. É aquela casa que ouve a palavra, mas não obedece, mas não pratica. Vamos orar nesse momento? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que sempre se renova. E uma palavra, ó Deus, toda a Bíblia, ela é maravilhosa. O teu Espírito Santo, ó Deus, colocou esse capítulo, o profeta Jeremias, no meu coração. E aqui estamos, ó Deus, para aprender com os erros do Israel antigo, porque te abandonaram, ó Pai. Talvez alguém diga assim, eu não vou para a mata cortar ídolos, não. Mas talvez dentro de casa tenha um ídolo, que já não tem mais alegria de vir à igreja, porque está com a mente ocupada. Talvez o trabalho tenha se tornado até um ídolo para alguns. E alguns têm colocado os empecilhos por conta de filhos, de esposa, esposo. E tanta coisa tem acontecido, ó Pai. Mas o Senhor merece o melhor. E a família, ó Deus, que está na crise, como vencê-la, Pai? Nós vamos ver à luz da Tua palavra o que o Senhor vai se revelar nesta manhã para cada família EBT. Os que estão presentes, os que estão em casa, também através das redes sociais. Fala conosco, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Ainda a leitura, daqui a pouco farei um comentário. Veja o versículo 21. Depois dele considerar que a tenda caiu e tal, ele diz assim: porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor. Essa palavra pastor, no contexto geral, não é propriamente o pastor da igreja. Fala de um sacerdote, de um líder da casa. O líder da casa, ele foi estúpido. Essa mulher, esse homem, porque deixaram o Senhor. Veja o que é que ele diz. Não buscaram o Senhor. Quando a família deixa de buscar ao Senhor, torna-se estúpida. Parece que a palavra é muito forte, mas vamos adiante. Por isso, não prosperam. Já perguntou a pessoa, pastor, eu não consigo prosperar. E a palavra aqui, prosperar, eu não estou falando apenas da questão, o texto não fala materialmente falando, de alegria. A casa não tem prosperidade de entendimento, não há prosperidade de harmonia, sempre confusão, sempre destruição, sempre algo que está dando errado. Não prosperam. E todos os seus rebanhos se acham dispersos. Você conhece alguma família que está todo mundo disperso? Pensa num contexto, casa, família, rebanho, as coisas, as famílias como estão hoje. Vamos adiante mais um pouquinho. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto na terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, morada de chacais. Vamos adiante. Versículo de número 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Versículo 24, a igreja pode me ajudar? Castiga-me, ó Senhor, mas não em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Encerrando o verso 25, vamos ler. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua o quê? Morada. Queridos irmãos, pensando nesse texto e no contexto das famílias que estão totalmente dispersas, você vê que o esposo já não anda com a esposa,
Parece que a esposa não tem mais a companhia do esposo. E os filhos já não se acham, já não se vê. Hoje parece estar cada vez ficando mais raro a família subindo ao templo para orar, para buscar as coisas de Deus. Eu me lembro que houve uma conferência aqui na nossa igreja e um dos pregadores disse que já não tem mais o culto, a família nem se senta na mesa mais. Está sendo raro um café da manhã todo mundo junto. Hoje é tudo a tirania do gente, trabalho, um almoço cada vez mais difícil. E quando está todo mundo em casa, tem alguém que corre para o quarto, tem alguém que vai ficar lá dentro, outro na sala, e alguns vão para o sofá, e ali o almoço está espalhado na face da terra e dentro da casa também, está todo mundo ali, um distante do outro. A gente vê isso, parece uma coisa tão simples, mas infelizmente acontece. Se eu fizesse uma pergunta a você, qual foi a última vez que você reuniu-se com a família? Talvez você diga assim, dia dos pais, ou no dia das mães. Eu tenho que ter uma data, para ver se todo mundo está junto. As dificuldades estão acontecendo em toda. Eu queria trazer esse texto para o contexto familiar. E queria que os irmãos pensassem comigo. A palavra de Deus, ela nos aponta, e nesse texto a gente vai descobrir isso, algumas crises que a família, ela está enfrentando. Aliás, o profeta fala de uma enfermidade hoje na família. A família está enferma. E uma pergunta dentro desse texto, na mensagem desta manhã: como superá-las? Ok, pastor, existe a dificuldade? Sim, a gente já percebeu. Mas como superar essas crises? Então eu queria partir de 3 argumentos, 3 pontos. Primeiro, a gente vai falar que a família está em crise. Versículo de número 20. Vamos ver o verso 20? A crise na família. Eu diria que é a crise na instituição. Veja o que é que diz: a minha tenda foi destruída. Então a gente percebe aqui que muitas famílias estão com sentimentos, sabe de quê, igreja? De derrota, destruição. Esse meu filho não tem jeito para ele, a minha filha também não tem. Desde que eu me casei, esse marido nunca deu nada certo para ele. E o marido também diz para a mulher: me casei e só deu as coisas erradas. Certa vez uma pessoa veio me consultar, não aqui da igreja, eu pastoreava na URB, passei um tempo. Eu, pastor, a mulher que eu me casei, que azar, pastor. Desde que eu me casei, que só dá as coisas erradas. Eu já andava meio errado, eu confesso também. Eu devia, mas agora eu estou devendo em dobro, ele estava dizendo. Ele entrou no aspecto financeiro também. Eu pensei, que foi que eu fiz? Às vezes ela está dormindo, eu estou olhando para ela. Jesus, faz alguma coisa. Veja o que a mente do mundo. Então, a crise dentro da casa, dentro da família. A minha tenda foi destruída. E eu queria dar uma palavra no contexto, que lá na velha Roma, havia um adágio, isso aí é histórico. O ditado era assim: ai dos vencidos, ai daqueles que são vencidos. Hoje, há muitos lares vencidos, há muitos lares que estão derrubados. Escute, há muitas tendas que estão caídas, há muitas famílias que estão em alvoroço, famílias desorientadas, muitas e não poucas. Muitas famílias, na verdade, estão no chão, a tenda caiu, a casa também foi ao chão. Infelizmente, muitos casamentos destruídos, muitos e não poucos casamentos estão destruídos, famílias destruídas. E a gente, quando vê a palavra, preste bem atenção, o inimigo, ele veio para isso, veio para matar, roubar e destruir. E a família está destruída porque não querem buscar o Senhor, não tem tempo para Deus, estão tudo em casa com saúde, mas não tem igreja, desigrejados, não querem o caminho que aprenderam ainda quando criança. Se eu quiser ouvir uma mensagem, eu ligo a televisão, eu escuto aqui, tem tantos pregadores, não estão filiados a nenhuma igreja, já não tem mais aquela alegria de servir. E me parece que essa pós-pandemia levou alguns lares a ruírem de vez, a caírem.
Dá para ficar em casa? Sim, que bom que a gente existe, as redes sociais, que a gente pode escutar. Ontem eu estava ali em Tiúma, escutando o culto da juventude, que bom. Mas muitas pessoas tomaram como isso uma realidade. E já não tem alegria da comunhão. Já não tem alegria da comunhão. A crise também, não apenas na família, destruição física, financeira, mas também existe a crise das emoções. Todas as cordas, o texto diz, de uma forma metafórica, se romperam. Laços e cordas que foram removidos. Por exemplo, a gente pode aqui usar a metáfora, cordas que foram quebradas. Tem uma música, a gente cantava muito isso na nossa igreja. Uma canção, famílias que já não estão mais unidas. Um pedaço dessa música, alguém lembra? Juntos, já não está mais juntos, somos todos um. Cordas que foram partidas, Deus quer restaurar. A igreja pode dizer amém, irmãos? Talvez a gente tenha essa história de relacionamento que realmente foram quebrados e partidos. Olha o que é que ele diz mais, a crise das emoções, o romantismo já não existe mais nos lares. Eu acho bom essa vigília para casais e para a igreja, de uma forma geral, porque já não existe o romantismo. As cordas da estima também, o laço da cordialidade também já não estão. Não tem mais afagos, não tem mais carinho, não tem mais cortesia. Isso eu estou falando para a família. Estou falando não apenas de casais, de uma família geral. Então, dentro desse texto a gente pode entender que acabou. Não há tempo mais de estar juntos. É impressionante, irmãos, como a gente vê, as famílias estão frias nesta área. Há uma frieza muito grande. Eu me lembro ainda na minha adolescência, o pastor Davi minha mãe está aqui, ela pode lembrar bem, ele fazia um desafio para a gente trazer a chave da casa para a igreja. Você entendeu o que é a chave da casa? Todo mundo desliga tudo e vem para a igreja. Eu não sei se alguém na minha época atrás também já ouviu mensagens assim, os pastores desafiando. Sabe o que está acontecendo com a escola bíblica dominical hoje? Vazias, esvaziadas. As famílias já não vêm juntos da escola dominical, chega a distribuir todo mundo para a sua sala. Eu me lembro bem da minha época, os 10 filhos, 10 filhos, e quando chegava, aí pequenininho até o maior, cada um já sabia a sua turma, ia ali para... E no final, estava lá a mãe esperando para reunir os filhos. Às vezes o pai e a mãe tem 1, 2, não consegue trazer. Por que não vem? Dá muito trabalho. E dá trabalho mesmo, mas a gente precisa entender que há uma necessidade. Então, famílias que já não estão mais juntas, a gente às vezes promove, como hoje, um café em família, na tentativa, não é comer apenas o cuscuz, o pão, a gente faz isso em casa, é trazer a família para junto, é trazer a família para a igreja. Então existe essa crise, a crise da derrota, família destruída, a crise das emoções, as cordas que se romperam, já não existe mais o amor, mas existe também a crise do desânimo. Você conhece alguém desanimado? Ou não? Muitas pessoas que estão desanimadas. Em algumas visitas que eu tenho feito, eu converso, tiro foto da pessoa, tento dar um sorriso, às vezes, dá um sorriso aí que a gente vai tirar foto agora, irmão. Ele sorriso, que a gente vê que não está muito alegre, e a gente vai orar e tal, e pede a Deus misericórdia. As famílias que já perderam a alegria, e alguns, infelizmente, até a alegria da salvação. Os meus filhos já foram e já não existem. Quantas famílias estão sentindo a dor da ausência do filho, ainda quando adolescente já disse à mãe, eu não vou mais à igreja. E o pai fica perguntando por quê. Talvez esqueceram o que está em Provérbios, ensina ao menino o caminho que ele deve andar, e quando ele ficar grande não vai se desviar dele. E tem muitos filhos hoje que dizem assim para o pai e a mãe, eu não quero e nem preciso da igreja. Não tiveram uma orientação, e aqui existe esse desânimo. Quantos lares os filhos já não estão mais presentes? Quantos lares amarga a dor de ver o filho nas drogas, sabe, irmãos, na prostituição, no mundo do crime, ou não? Quantas famílias, alguns irmãos têm experiência
de passar uma tarde visitando o presídio. Graças a Deus hoje não estão indo, mas quando tiveram seus filhos lá naquele presídio, é culto mais culto que tem de crente ali para visitar o quê? Os filhos que estão ali presos. E quando pergunta como foi que esse menino foi criado, ele estava na igreja, mas parece que a gente está esquecendo. Está vendo isso? Uma destruição da família, as tendas que caíram. Irmãos, essa mensagem é tão séria, meu irmão. E a gente não está estabelecendo prioridade de buscar o Senhor. Eu vi um comentário de alguém lá na Europa que dizia: a Europa hoje, as igrejas são os armazéns, viraram tudo menos igreja. Aquele, sabe, um elefante branco, sem nada, e alugam para outras coisas, porque as pessoas já não querem ir mais para a igreja. O berço do evangelho não tem mais culto. Aquelas igrejas monumentais, grandes, mas sem público. Escola dominicais, se você hoje der uma volta em muitas igrejas, não precisa ir para longe não, o vazio está tomando conta. Porque não existe estímulo e as famílias estão cada vez mais se afastando de Deus. Então, a gente percebe essa crise também do desânimo. Mas outra crise que a gente percebe também no meio do povo de Deus, na família, é a crise da frustração. Ninguém a quem levante a minha tenda e erga as minhas lonas. Crises. Parece que além de eu não ter força, não tem ninguém que me estimule, não tem ninguém que me ajude. Você lembra daquele homem que estava há 38 anos caído lá no tanque de Betesda? Quando Cristo perguntou a ele: você quer ficar curado? Ele fez: eu quero, mas não tenho ninguém que me ajuda. Parece que cada vez mais está se perdendo no tempo aquele versículo: eu e minha casa. Severino diz: eu estou servindo, ele aqui serviu e não quis. E a gente está perdendo a família. Se você for hoje fazer uma pesquisa, não precisa ir muito longe, pergunta quantas pessoas afastadas do evangelho tem da família. E tem aqueles que estão afastados assim, até vêm, mas sem alegria nenhuma. Termina um culto, parece um raio, chum. Já não tem alegria de estar na igreja. Já não consegue ficar mais 2 minutos dentro da igreja. É uma impaciência, perderam a alegria. E eu peço muito a Deus que me ajude, eu como líder, a ter alegria de ir na casa do Senhor, a não apenas recitar o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje nós teremos uma programação, mais cedo o coral vai ter um ensaio. Aí Marisa disse assim: sabe de uma coisa, Samuel, para a gente ir e voltar, vamos ficar logo? Eu disse: bora então. E a gente está aqui. Eu não seria muito bom estar falando e não ter essa alegria. Alguns perderam, a tarde é para dormir, pastor, é assistir aquele telão, sabe, a tarde todinha, vazio. Aí chega na igreja à noite, o culto está frio. Frio é você e sua família que deixou o Senhor. E não adianta, sabe, irmão, querer dizer: não, é isso mesmo. Você examine o que está acontecendo na sua casa, com seu esposo. Ele é frio, ele é indiferente ao evangelho. E qualquer coisinha é motivo para não ir. Vai chover, não está nem chovendo ainda. Aquela chuva vai cair daqui a pouco. Olha a nuvem. E esquece que a nuvem é ele. Tem isso também, sabe, irmão? Não é a nuvem não, é o irmão que é nuvem. A irmã que é uma nuvenzinha. E estão espalhados. São pessoas que deixaram de caminhar com a esposa e com os filhos, um no lado, outro de outro. Isso dá errado. É pedir a Deus misericórdia, sobretudo quando tem filhos. Cada situação é situação, e os filhos ficam sem saber quem está. Crise de desânimo. Muitas famílias estão, sabe como, irmãos? Num beco sem saída. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tem irmãos que a esposa deixou de gostar da igreja, e esse irmão está numa situação, viu? Sabe por quê? Ele é líder. Mas a mulher, os filhos não querem vir mais não. Aí fica ruim para estar pregando aqui sobre família, porque a própria família, ó. Quem está entendendo essa mensagem? Está entendendo, irmão? É uma chamada, pelo amor de Deus. Eu corro e você esse risco. Quando a gente desvalorizamos tudo. Tem pessoas que estão para casar, está noivo, está bem pertinho, está se preparando para tudo, menos para se preparar para viver uma vida com Deus. Aí vai ver o que vai acontecer já já. Ó.
Isso é crise, viu? Tem mais crise ainda. Quantas famílias já não consultam mais a Deus? A preocupação, aí Jesus Cristo vai sobre a solicitude da vida em Mateus, levantar a tua casa de novo e faz um vaso novo, uma casa nova. Quem crê que Deus faz tudo novo? A palavra nessa manhã está dizendo que as crises existem, mas só Deus pode fazer tudo novo. Não cabe ao homem escolher seu caminho, é Deus que faz a obra. Agora, te anima, viu? Não fica só no mundo das ideias, não. Sai da tua casa, vai fazer alguma coisa para Jesus. Porque quando bater na porta e a crise, não tem dinheiro que resolva. Ele pode ter o que for, a gente sabe que não resolve. E aquele que você pensava que era amigo, vão fazer que nem um filho pródigo, vão te abandonar. Obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado a Deus pela mensagem desta manhã. A família vencendo as crises. Só Jesus Cristo pode nos dar vitória. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Leva-nos em paz, ó Deus. Tarde de hoje também com muitas atividades. Também eu entrego em tuas mãos as famílias que virão nesta noite, para ouvir não apenas o coral, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, e que essa família possa ser ajustada para a glória do teu nome, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre cada lar, cada família, e sobre toda a família espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos.